que amar não é morrer. Comer, olhar as frutas da feira, ver cara de gente, ter amor, ter ódio, ter o que não se sabe, sentir um sofrimento intolerável. É uma transposição de linguagem de universos muito distintos, porque realmente, como você falou, é um fluxo e ela também tem um jeito sinestésico, né, de escrever, é muito literário, né? Mas tem ali, acho que o que me tocou, assim, a essência, né, do que está sendo dito, essa coisa dela, que ela tem muito esse lugar, assim, das epifanias, né, que vai dando esses layers de consciência, e uma coisa de transmutar, de ser o outro, de entrar no lugar do outro e voltar para si mesmo, né, esses momentos de sai e volta, sai e volta. E isso me chamou muita atenção, assim, porque acho que é difícil mesmo de adaptar o universo dela, né? Eu acho que eu fui um pouco ingênua nesse sentido. Mas eu também fiz um filme, eu acho que ele não é tão ousado esteticamente quanto a literatura dela, né? A Clarice, ela foi sofisticando, chegou ali num lugar muito especial, né? E tudo bem, meu primeiro filme, eu estou começando, mas eu também queria que tivesse um diálogo com o público. Acho que se eu também fosse para um lugar mais ousado, que também poderia ter ido, né? Mas eu acho que talvez dificultasse um pouco esse diálogo. E aí eu fui descobrindo ao fazer também que eu estava contando um pouco da minha história, que você adaptar um livro é isso, né? Você não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cada um vai ser uma obra, né? Nunca, não sei, eu não acho que não me apeteceria também fazer uma adaptação ipsis literis de alguma obra literária, acho um desperdício. E quando eu comecei a estudar para fazer a Lori, realmente, né, a gente fica, meu Deus, como é que eu vou fazer essa mulher? Porque assim, você não consegue definir a Lori, você não pode dizer, ela é uma mulher tímida, reduz o que ela é. Ela é uma mulher insegura, uma mulher frágil, uma mulher deprimida. Acho que todas essas palavras não dizem quem a Lori é. Porque ela realmente é uma personagem muito complexa. E a Clarice não tem o menor interesse em tentar definir ela definir ela exatamente, assim. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Como encontrar alguns pontos de apoio? Não que eu quisesse transformar ela numa personagem óbvia, mas a gente tenta procurar pontos de apoio para desenvolver a história da personagem, né? E aí eu comecei a pensar que A Paixão Segundo GH, a Clarice escreveu exatamente antes de escrever Uma Aprendizagem, um Livro dos Prazeres. E eu pensei, nossa, faz sentido, porque só uma mulher que passou por aquela desconstrução de si mesma, né, que caminha pela loucura e pela sensação de estar no abismo até o ponto de comer uma barata, só essa mulher pode, de novo, reconstruir o mundo. Primeiro ela destrói o mundo para depois reconstruir. E eu acho que isso que acontece com a Lori no Livro dos Prazeres. Ela começa a reconstruir o mundo, ela começa a ter prazer de novo em olhar as frutas na feira, a aprender o prazer de arrumar uma fruteira, né? Essa imagem, por exemplo, é uma imagem que eu só fui entender há um mês, sabe? Mesmo durante o filme eu não tinha entendido ainda. Acho que essas são tantas camadas de entendimento que eles vão chegando, assim. Também uma coisa dessa personagem, ela escreve isso em 69, que um ano depois do AI-5, né, que tem um momento tenso político, e ela dá uma volta, né, ela faz uma revolução assim, interna, a personagem como mulher, com a questão da liberdade, da autonomia, né? Acho que ela tem uma angústia assim, dessa sociedade patriarcal, qual que é o espaço dela, mulher, ali? Ela não se sente muito de igual para igual, isso vai angustiando até ela se empoderar e entender que ela é profunda, que ela é tão foda quanto Ulisses, que ela é tão capaz quanto ele. Eu tava indo bem, mas de repente eu tô indo muito mal. Solidão não é um sentimento só seu. Aguenta. O que acontece com essa Lori do nosso filme é que ela tem outros amantes, né? A questão dela não é a questão de se liberar sexualmente, ela é liberada sexualmente. Só que o que está acontecendo com a Lori é que ela não está conseguindo conectar a cabeça e o corpo, a cabeça e o coração, sabe? Acho que essa é a metamorfose que ela
que ela atravessa durante o filme. E nesse sentido, acho que é até por isso que não é à toa que a Lori é uma sereia, né? Lorelei. E isso era uma outra coisa que também me guiava para construir a Lori. Eu pensava que a Lorelei, uma sereia, ela é um monstro, na verdade. E o que a Lori precisa aprender na trajetória dela é a não matar o amor dentro dela mesma. Porque uma sereia, o que ela faz? Ela canta, ela seduz os homens para eles morrerem na beira da praia, né? É isso que a Lori tem feito ao longo da vida dela. Ela se relaciona com os homens ou até com mulheres, mas ela não permite que o amor viva, que o amor sobreviva. Ela vai matando o amor dentro dela mesma. Então ela tem muita raiva, na verdade. E eu fui trabalhando, acho que com essas questões, assim, de ela sentir uma raiva, de um ressentimento por não estar conseguindo fluir com a vida, ou até dar um mergulho no mar e sentir, né, o mar, que ela vai aprendendo aos pouquinhos, assim, a ter prazer, né? Eu já vou. Outra vez? Eu queria ficar. Mas eu vou. E o AP é legal? Deve ter muita coisa da mamãe aí, né? Você tá ficando igualzinha a mamãe. Fisicamente? Tô falando desse jeito aí, tá sempre fugindo de tudo. E a Simone, a gente teve uma primeira experiência num monólogo que ela fez do Felipe Vidal, que é um diretor, um dramaturgo e diretor de teatro carioca, super legal, que ele me convidou para fazer os curtas do monólogo da Simone. E aí eu dirigi 5 curtas, foi super bacana a experiência. E na Musa Impassível, eu lembro dela comentar isso, o quanto as personagens, o papel, né, os papéis femininos eram chatos, muitas vezes secundários. Ela estava muitas vezes ali como cadeira, né, como fala, escada para os papéis masculinos, que era o centro da narrativa, das aventuras, das coisas legais, e a mulher sempre ali naquele lugar, mas isso, poxa, 10, 13 anos atrás. E aí eu já tinha isso tudo, né, a gente vai intuindo e sentindo, né, você vai juntando, né, as pecinhas e fala, realmente, olha só, você revisita, né, toda a novela vague, você revisita o cinema marginal, o cinema novo, você vai revisitando e falando, puxa, realmente, como é que eu nunca havia pensado nisso, sabe? Também construção de um corpo novo e uma desconstrução também dessa coisa só do objeto, né? Então a mulher como sujeito, acaba que o livro, ele não é, o título engana um pouco, né? O livro dos prazeres, tem uma coisa, e apesar de ter cenas de sexo, ele não é só sobre isso, né? Ele vai muito além disso, mas isso é um ponto também curioso, né? Do corpo, do nude, isso também é uma inversão interessante, porque no livro Ulisses é quem conduz a transformação. Então, uma das coisas da adaptação, o que é o contemporâneo, a própria mulher conduz. Não precisa ter um homem falando como é, como não é. Ela mesma vai lá e faz a revolução. Eu acho que o cinema brasileiro ele tem muitos ciclos, né? A gente vem de uma história de ciclos, né? E a gente precisa sempre do poder público, né? Desse incentivo. Não adianta, né? A coisa tem que ser bem estruturada. Eu acho que ele funciona num tripé, né? Que não é só produzir. A gente tem que produzir, distribuir e exibir. São 3, né? Para ele parar em pé. E a gente precisa mesmo de lei, a gente precisa ter incentivo público, não tem como, né? Então eu acho que de lá para cá também, depois que morreu o Embrafilme, com a Ancine, né? Nos últimos 25 anos agora, deve ter por aí, eu acho que ele engatou ali o trilho no trem, ele melhorou muito, né? A gente começou a ter mais estrutura e também a democratização dos meios, né, digitais, acho que descentralizou, sempre foi uma coisa muito elitista, muito difícil de produzir. Então acho que aumentou. Agora, claro, a gente acabou de passar por uma retaliação, né? Não só o cinema, acho que a cultura como um todo, né? Uma perseguição. A pessoa entrou no poder e fechou o Ministério da Cultura, né? Ministério do Trabalho, sei lá, uma loucura, aquela coisa, junta educação com turismo, com no sense. Então, assim, veio num momento de desarticulação. Mas... Então, assim, eu não sei, eu fui descobrindo como viver como artista no Brasil, sabe? Eu fui trabalhando e eu era muito jovem quando eu comecei, então teve momentos
de dificuldade, claro, de muita solidão aqui no Rio de Janeiro, e de estar chegando num mundo novo, que eu não conhecia ninguém. Acho que eu passei por um processo muito longo, assim. Eu sinto que agora é que eu tô chegando no mundo pra valer, sabe? Depois de ter, agora com essa experiência, que eu tô me sentindo chegando, assim, que eu tô começando a me sentir à vontade em ser quem eu sou, assim. Foi um longo processo. E tenho muito orgulho de ser uma atriz de cinema no Brasil.